Olha, nessa mobilização hoje aí, uma morte realmente muito covarde que aconteceu. Muito covarde, sabe, foi atacado na esquina da casa dele, a poucos metros. Ele estava sozinho em casa com as duas irmãs e mais o irmão menor. Ele ficou em casa porque um irmão dele trabalha à noite, o pai dele e a mãe dele tinham outro compromisso, tinham saído de casa, e ele saiu com a irmã dele para pegar um filme para assistir. E quando ele saiu até a esquina, os caras atacaram ele, tá? E foram atacados porque os caras já estavam procurando coisas ali, estavam todos drogados, os caras, maus elementos, porque o cara que fez isso com ele fez pela traição e foi um cara que já tinha outros homicídios e continuava solto, tá? Tava solto lá e estava incomodando, intimidando o pessoal do bairro. A gente não tem mais aquela segurança de sair de casa. Ele era meu afilhado, ele era meu primo, tá? Então por isso que eu tô aqui lutando, porque como é que eu vou deixar minha filha sair de casa sabendo que ela pode morrer na esquina da própria casa? Então onde é que a gente tá morando? A gente não tá morando num lugar, não estamos no meio de uma guerra. A gente tá morando numa cidade civilizada, uma cidade gostosa de se morar, que eu sempre tive orgulho de morar aqui, tá? Mas isso me magoou muito e o que a gente quer é somente justiça. A gente, ó, os pais, familiares de todos, o pessoal dos bairros estão todos ali, se comoveram com isso e tal, e se mobilizaram para fazer esse protesto, porque o que ele sofreu, isso daí nem um bicho, nada, quanto mais um ser humano. Onde é que a gente vai fazer? Eu não posso saber que o meu filho saiu de casa e morreu na própria esquina de casa, sem ter motivo, tá? E ainda apedrejaram a irmã dele, uma menina de 14, tá fazendo 15 anos, tá? Então como é que a gente vai fazer isso? Que segurança? Não é que a gente mora num bairro mais pobre, que a gente precisa passar por isso, não. Todo mundo é batalhador, todo mundo tem o direito de lutar, de ir e vir com segurança para poder realizar o seu sonho e um dia poder estar num lugar melhor, tá? Porque é por isso que a gente luta. Eu moro lá já tem 13 anos, tá? E é a primeira vez que eu senti uma tragédia, vi uma coisa tão, olha, brutal, que isso daí não se faz. Atacaram ele com pauladas, com um prego na ponta do pau, facão e uma machadada na cabeça. O que é isso? Um machado na cabeça. Cara, para uma pessoa que não devia, ele estava se formando agora no tiro de guerra, no exército, estava construindo todo o seu futuro, o seu caminho, tá? Então, para ser morto ali, na frente da irmã, sem ter ninguém para ajudar, para socorrer, perdeu o sangue até, olha, demorou, chegou o socorro, foi para o hospital, ficou em coma desde a sexta-feira à noite, tá? E ele teve a morte cerebral. Aí ontem foi doado os órgãos dele, a família se mobilizou, conversou, decidiram por isso, porque ele gostaria isso, porque ele era uma pessoa muito boa. Quem conhece ele sabe disso, porque todas as pessoas que estão aqui é porque sabiam quem ele era. Era estudante, estava terminando o 2º grau, estudando no Colégio Celso Ramos, estava servindo no UTG, tá? Tinha a profissão dele, o rapaz com 20 anos já era pedreiro, ele tinha a sua profissão, tá? Humilde, mas lutava para ser um dia uma pessoa diferente, para poder dar uma vida melhor para sua família. E foi morto na frente da sua casa. Então, o que eu vou fazer? Vou vender minha casa agora por R$10, R$50 para poder me mudar de lá? Então, como é que eu vou viver, né, nesse lugar se a gente não tem segurança? A gente não tem, porque os elementos estão soltos. Mas a culpa não é só daqueles que vão lá buscar. É que quando eles chegam na mão da autoridade, ali eles são soltos porque às vezes falta uma prova ou falta alguma outra coisa. Mas para que prova maior do que a própria morte dele? Entende? Isso é que eu não aceito, a gente não aceita, porque os elementos se entregaram, mas daí um assumiu a culpa para liberar os outros, e depois que os outros foram liberados, ele foi lá e disse que não era ele, tá? Só porque era de menor, e o verdadeiro culpado acabou fugindo, a gente não sabe mais onde está. Enquanto o corpo estava sendo velado lá no bairro, eles estavam dando tiro no meio do mato, debochando da segurança, intimidando as pessoas. Foi todo mundo, a polícia nos deu apoio, correu atrás, foi lá, batalhou para pegar, mas eles entram pro meio do mato e continuam impunes ali. Por quê? Porque quando eles estão sendo presos lá, que eles vão ser levados lá para cima, depois soltam e eles continuam fazendo os mesmos erros, os mesmos crimes. E esse cara que fez isso, ele já cometeu outro crime, ele era de menor quando cometeu, foi solto, agora já é de maior, e o outro colocou o de menor para responder por ele, e através disso,
que ele acabou conseguiu escapar, e daí, no final, resumindo tudo, ninguém pagou por isso, só apenas o rapaz que a gente foi levar agora o corpo dele no cemitério, tá? O pai dele ter que fechar o túmulo do filho, sabendo que deixou o filho em casa, tranquilo, com mais 3 irmãos pequenos, tá? Uma criança de 5, a outra com 11 e a irmã que estava junto com ele, 14, fazendo 15 anos. Eles estavam indo buscar um filme para assistir, para poder passar o tempo ali, porque iam esperar seus pais chegar em casa. Então, isso que não é aceitável. Como é que a gente vai poder viver assim? Eu tenho orgulho daqui, mas como é que eu vou ficar morando se eu não posso mais ter aquela vontade de estar lá? Eu perdi aquela vontade porque agora a gente sabe que mais o bandido tem direito de fazer as coisas do que o cidadão, porque eu tenho certeza que se as pessoas fossem fazer justiça, elas iam apodrecer na cadeia. Mas o bandido vai lá e eu não sei o que tem, que ele acaba voltando para a rua. E quando ele volta para a rua, comete os mesmos crimes. E quem paga? A pessoa que está batalhando. Você trabalha o mês inteiro para poder ele ir lá te roubar. Entendeu? Então, você batalha, quer criar os filhos para um futuro melhor, mas esse futuro nunca chega, porque na hora que você constrói o sonho, é interrompido por causa desses maus elementos.